Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Uma vez, um oficial romano andava em pleno inverno com seu cavalo, quando ele se depara com um homem a céu aberto, na neve, passando muito frio. Então ele, tomado de pena, de compaixão desse homem, ele para e ele divide o manto dele com esse homem, e cobre esse homem com esse manto, porque estava passando realmente frio, muito frio, e volta para casa. Este oficial romano estava no catecumenato, ou seja, no processo de catequese, de preparação para receber o batismo. E à noite, quando ele dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê que aquele mendigo, aquele homem que estava passando frio, era Nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela ação boa que ele tinha feito, ele tinha realizado para Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem veio a ser um grande santo, São Martinho de Tours. Mas vejam que coisa interessante que o livro dos Provérbios nos ensina no dia de hoje. Meu filho, minha filha, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. E nós podemos acrescentar aqui, todo favor que nós fazemos àquele que necessita, a pessoa realiza esse favor, está realizando na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que mundo nós teríamos? Como seria a sociedade se nós víssemos um outro Cristo? A pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E assim nós entramos nessa liturgia que vemos também São Lucas, que vai dizer no Evangelho: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. E assim são os santos. Assim foi São Martinho de Tours, assim também foi São Pio de Petreutina. E nós vemos que era uma luz toda especial pela correspondência, pela prática da virtude, pelo amor a Deus, pela consonância com a vontade de Deus, é que eles brilharam em seu tempo. E continuam ainda a brilhar, e o bom odor da santidade deles ainda pervade nos dias de hoje as celebrações, as vidas de todos nós. Uma vez, uma moça saiu de Florença e foi até San Giovanni Rotondo, né? E ela estava muito aflita, porque ela precisava de uma orientação, de um conselho de São Pio. Só que era tanta gente, era muita gente que estava ali para receber um conselho dele, assistir à missa. Era uma multidão tão grande que ela quase que desistiu de pedir esse conselho. Só que São Pio, ao invés dela ir na direção dele, ele vai na direção dela. E quando ele chega diante dela, ele diz: pode ficar tranquila, porque da ponte até o rio, ela teve tempo de se arrepender. Como ele sabe? Eu nunca falei com ele. E, de uma forma assim, profética, de uma forma a conhecer o que se passava no coração dela por um dom de Deus, São Pio sabia que a aflição que ela levava era porque a irmã dela tinha se matado e se jogou da ponte. E ela estava preocupada com a salvação da irmã. E São Pio passou, e mesmo sem ela dizer nada, ele disse: fique tranquila, porque da ponte até o rio ela se arrependeu, portanto está salva. Veja, coisa extraordinária, impressionante. Esse é São Pio de Petreutina, não é? Nós preparamos para os senhores aqui
um livro muito interessante de uma pessoa que teve o privilégio de entrevistar São Pio e conversou muito sobre São Pio. E essa pessoa, há uns anos atrás, foi entrevistada por um homem chamado José Maria Zavala, esse homem. E ele escreveu uma obra que é uma obra maravilhosa. Inclusive, recomendo aos senhores que estão assistindo aqui, participando dessa missa, os que estão assistindo, que vale muito a pena. A obra chama O Melhor Segredo Guardado de Fátima. É um livro que está em espanhol, mas o espanhol é de fácil compreensão, não é? E então este repórter é o padre Gabriel Amort, que ele vai então até São Pio de Pietrelcina e conversam muito sobre muitas coisas, não é? Então, a primeira coisa que ele conversa com São Pio, os estigmas. São Pio tinha as marcas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele pergunta: qual é o estigma que mais dói? E São Pio disse para ele: o estigma que mais dói é o estigma do ombro, porque é aquele que nós carregamos a cruz, compartilhamos o peso da cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que os estigmas doem? E por que o Senhor tem os estigmas? E São Pio deu uma resposta realmente magnífica. Por isso que dizíamos no início, São Pio foi um grande devoto de Nossa Senhora. E ele dizia que os estigmas que ele sofria, que ele carregava, que era um sofrimento moral para ele, inclusive, por humildade, ele se achava indigno de ter os estigmas. Qualquer um ficaria feliz, porque todo mundo ia comentar: nossa, veja, o fulano tem os estigmas. Os santos não pensam assim. Então, para eles, aquilo que os homens consideram como uma coisa magnífica, para eles é um grande tormento. Para São Pio, então, saber que todo mundo o louvava pelo fato de ele ter os estigmas, para ele era uma prova enorme. Ele tinha vergonha, ele sofria muito por ter os estigmas, as marcas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então confidenciou para o padre Gabriel Amort. Disse ele então para esse padre: os estigmas Deus permitiu para que eu sofresse, para reparar todos os pecados que são cometidos contra Nossa Senhora. Então, por isso que Deus permitiu que São Pio tivesse os estigmas, porque ele era uma alma tão mariana, uma pessoa tão devota de Maria Santíssima, que a providência colocou nele essa marca do sofrimento, para que ele pudesse expiar os pecados que eram cometidos contra Maria Santíssima. Também ele pergunta para o Padre Pio: conhece o segredo de Fátima? Porque São Pio era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, devotíssimo. E São Pio abaixa a cabeça com essa pergunta, diz assim com a cabeça que sim, não é? Depois ele vai futuramente nesse livro confidenciar que esse segredo que Nossa Senhora revelou aos pastores, ele soube antes que os pastores de Fátima. E seria muito longo aqui descrever, e no livro é descrito, e tudo documentado. É um livro muito interessante, mas que ele abaixa a cabeça nesta pergunta, a primeira pergunta, e diz: é terrível. Ou seja, aquilo que ele sabia do segredo de Fátima era algo terrível. O que Nossa Senhora confidenciou para os pastores, e que fazia com que São Pio, que tinha estigma, que viu o demônio, que passou por 1001, dizer que o segredo de Fátima era algo terrível, que continha nessa mensagem de Nossa Senhora. Aqui trago para os senhores então 2 trechos apenas desse livro, ipsis literis, daquilo que o padre Gabriel Amort ouviu e anotou de São Pio de Pietrelcina. E São Pio, sobretudo, depois nós vamos compreender o porquê que trouxemos esses 2 trechos, porque é ele quem vai justamente dizer a principal missão dele aqui nessa terra, não é? Então, dizia ele, numa visão que ele teve, não é? Também via quanto cada vez mais
almas consagradas se despojavam de suas vestes num gesto de modernidade, frivolidade, também sobre a Eucaristia, ou deixavam de crer na existência do demônio. Então, é uma visão que São Pio profeticamente soube interpretar um acontecimento futuro em que almas consagradas iam cada vez mais se afastando do ideal religioso, do ideal, muitas vezes, eclesiástico, para se modernizarem. E ele coloca aqui, inclusive, se despojando dos hábitos, ou seja, das vestimentas que eles se utilizavam. Vai dizer São Pio, não é? Perdendo a devoção na Eucaristia e deixando de acreditar na existência do demônio. E nós vemos aqui que é o contrário do Evangelho, porque são lâmpadas que foram feitas para brilhar, mas se colocam embaixo de uma cama ou se escondem para serem apagadas com esta atitude. E continua. Em 1960, São Pio disse ao padre Gabriele, disse-lhe assim, palavras dele: sabe, Gabriele, o demônio está sendo introduzido no seio da igreja, e dentro de não muito tempo ele chegará a governar uma falsa igreja. Uma outra afirmação de São Pio de Petreutina também, que ele confidenciou diante de todas as visões, diante de todas as graças místicas que ele teve, ele confidencia isso também ao padre Gabriele Amorth, não é? E diz o padre Gabriele Amorth, o padre Pio, por isso que trouxemos esses dois trechos, apesar de ver, não se importou muito com as futuras catástrofes naturais que aconteceriam, mas sim com a grande apostasia de dentro da igreja. Era o tema que mais o atormentava. Olha que coisa impressionante. Digamos, a missão dele era justamente sofrer por isso, como nós vemos, e atormentava ele saber que futuramente viria uma grande apostasia na igreja, e que rezava e oferecia grande parte dos seus sofrimentos. Então esse era o Padre Pio. Muitas vezes nós vemos, claro, e ele mesmo se dizia assim, quem é o senhor, Padre Pio? E o Padre Pio muitas vezes respondia, eu sou um padrezinho que sofre, e que reza, e que atende confissões. Mas nós vemos que a missão dele é muito mais alta aqui, pelos dons místicos e pelas graças que a providência a ele reservou e a ele revelou, não é? Então, vamos contar apenas 2 fatos da vida dele, que são 2 fatos impressionantes. O primeiro fato se passou com um general. Esse general, por ter perdido uma batalha, ele decidiu se matar. Então ele estava no escritório dele, ele abre a gaveta e estava na hora de pegar a arma para dar um tiro na cabeça, quando de repente aparece um frade e fala para ele, não faça essa loucura, deixa de ser orgulhoso, aprenda a perder. E aí o general, que estava prestes a se matar, ouvindo aquele frade, fecha a gaveta, coloca a arma lá dentro e não se mata. E sai furioso, dizendo para os soldados, quem deixou esse homem entrar aqui no meu escritório? E os guardas disseram para ele, ninguém entrou aqui. Nós não deixamos passar ninguém, porque ninguém passou aqui. E o Padre Pio, milagrosamente, salvou essa alma que estava prestes a se suicidar. E alguns anos depois, esse homem foi com a esposa, com a família, em San Giovanni Rotondo, assistir uma missa do Padre Pio. Ele nunca tinha visto o Padre Pio. Quando ele entra na igreja, ele vê o Padre Pio celebrando, ele sente um calafrio. Aquele frade que tinha estado com ele naquele dia que ele ia se matar, tinha sido o Padre Pio de Petreutina. Pois um outro episódio lindíssimo, lindíssimo, um cardeal que foi vítima, um confessor da fé que foi vítima das perseguições comunistas na Hungria, o cardeal Józef Mierzejewski. Esse cardeal,
ele era um grande devoto da Eucaristia e queria, a todo custo, um dia ele acordou com um desejo muito intenso de celebrar a missa na cadeia. Como vai celebrar a missa na cadeia? Sendo que ele não tinha nada para celebrar a missa. Ele fez uma oração a Nossa Senhora. E Nossa Senhora atendeu o pedido dele. Bateu um sono nele muito forte. E quando ele acorda, estava um frade dentro do quarto dele, com o altar montado, com tudo, cálice, alfaias, vela e tudo para uma Santa Missa. E esse frade disse para ele: vamos, cardeal, levante-se, se paramente, porque hoje eu vou ajudá-lo na missa. São Pio então apareceu para ele, isso é um fato histórico também. E ao aparecer, ele levou todo o necessário para que esse cardeal celebrasse uma missa. E naquele dia, o cardeal Joseph Mizenti, ele celebrou a missa na cadeia, tendo como coroinha São Pio de Pietrelcina. Então nós vemos aqui, poderíamos passar a noite inteira contando fatos de São Pio, mas esses já são suficientes para os senhores considerarem tudo aquilo que a liturgia nos diz em matéria de se preocupar com os demais, em fazer favores como São Pio fez, e brilhar. Brilhar sobretudo para dignamente representar a nosso Senhor Jesus Cristo, esta lâmpada que foi chamada de Pio de Pietrelcina, que brilhou e que tanto e tanto benefício fez e faz à Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.